abrirem a palavra do Senhor em 1 Crônicas, deixa eu ver aqui, 17, 1 Crônicas 17, a gente vai ler do 23 até o 26, tá? E tá escrito assim: agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre. E faze como falaste, estabeleça-se e seja sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Amém. E o que a gente observa, não é, aqui? Nesse texto a gente vê que o rei Davi, ele tinha um desejo de construir o templo, né? Porque havia o tabernáculo, mas ele queria construir um templo mesmo para Deus, né? Uma casa para Deus. E aí ele fala, né, ele habitando na sua própria casa, né, ele se dá conta de que ele tinha uma casa e ele queria fazer esse templo para Deus. No entanto, o Senhor não permitiu que ele construísse esse templo, mas o Senhor prometeu que o filho dele, Salomão, né, construiria esse templo para o Senhor, né, essa casa para o Senhor. E aí, quando Deus fala sobre o que faria na vida de Salomão, né, no capítulo 17, o Senhor fala assim para ele, né? Que foi com ele, né? Por onde ele andou e tal. E aí o Senhor fala assim, no versículo 11: há de ser que quando teus dias se cumprires e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Falando de Saul, né? E aí, assim, Deus vai falando do filho. E Davi, ele se sente tão assim, agraciado, né, quebrantado diante de Deus por ver a promessa para a sua descendência, não é, da sua casa, né, abençoada por Deus. E aí ele vai falando, né, no decorrer do texto, ele fala, né, tem uma parte aqui que ele fala que quem é ele, né, para que o Senhor, no versículo 16, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Olha que maravilha, né? Então, ele coloca diante de Deus a sua própria casa, e Deus promete, né, a partir desse momento que ele consagra ao Senhor, né, ele tem o desejo de consagrar uma casa para Deus, trabalhar para Deus. O que o Senhor faz, né? O Senhor abençoa a sua casa, né? E aí no versículo 23 em diante, ele está escrito assim, ele fala: agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo, ou seja, acerca dele, não é? E acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre. Né? Então, queridos, o que a gente vê isso? Que a nossa casa possa ser estabelecida, consagrada, a gente possa consagrar, né? Hoje nós estamos num dia de consagração, mas que a gente consagre a nossa casa, né? Falando da casa, né? Tanto a casa do Senhor, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não é? Mas também a nossa vida, a nossa família, não é? E de nossos filhos, que sejam consagrados ao Senhor também, né? E aí ele fala aqui, né, que seja consagrado e estabelecido pelo Senhor para sempre, e faze como falaste, estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, não é? E aí ele termina: sê, pois, Senhor, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoado será para sempre. E que em nome de Jesus, né, a gente possa
tomar para nós, né, essa palavra, não é, para que também a nossa casa, nós, a nossa casa, venhamos servir ao Senhor, né, a nossa casa seja consagrada ao Senhor, os nossos filhos sejam consagrados ao Senhor, não é, e seja estabelecida e consagrada ao Senhor para sempre, não é, e isso também a gente, isso num campo micro, né, a nossa vida, a nossa casa, mas isso se expande para o macro, ou seja, para a casa de Deus, não é, para a igreja do Senhor, não é? Então, o que acontece? A igreja é feita de famílias, de vidas, não é? Então, a partir do momento que nós nos consagramos, cada família se consagra ao Senhor, não é? E consagramos a casa do Senhor, nós edificamos a casa do Senhor, né? Na presença dele, e assim nós vamos estabelecendo, né? E a nossa casa, a nossa vida e a casa do Senhor é estabelecida diante do Senhor para sempre, né? Com a bênção dele, né? Com o fluir do Espírito Santo, né? Com a proteção e com a graça, né? E a bênção que enriquece, não acrescenta dores, não é? A bênção que protege, que livra, que guarda, não é? E que salva, principalmente, né? Então, que a gente possa, nesse dia, né, estar consagrando não só a nossa vida, né, mas toda a nossa casa diante do Senhor, né, os nossos filhos e a nossa descendência, e que tudo seja, né, abençoado debaixo da bênção do Senhor. Amém? Que Deus possa estar, né, abençoando a nossa vida e a gente possa colocar diante do Senhor, dia após dia, né, nos consagrando a Ele, não é? Buscando dele em espírito e em verdade, porque o Senhor, ele assim como, não é? Ele atendeu a oração de Davi, ele atende hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não é? Ele tem prazer em ouvir seus filhos, né? Ele tem prazer em nos ouvir, né? Em falar conosco, a ter essa comunhão. Olha a comunhão que Davi tinha. Ele falava e Deus, olha só, ele fala, Deus fala, é uma conversa, não é? A gente observa no texto, se você tiver tempo depois para ler aqui 1 Crônicas 17, você vê que é quase que uma conversa. Ele fala, aí Deus vem, manda o profeta e fala com ele, né? E aí assim fica aquela conversa, ele fala e o Senhor, né, fala da promessa que vai abençoar, e aí ele fala que vai consagrar a casa e a família ao Senhor. Olha que intimidade, né? E que a gente possa aprender com Davi. Davi, ele não era perfeito, assim como nós também não somos, né? Davi, ele pecou, ele errou muito, assim como nós diariamente também falhamos, né? Talvez não nos mesmos erros e pecados dele, mas diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão, né? Os meus pecados não são melhores nem menores, né, do que Davi ou de qualquer outra pessoa, né? Então que a gente diariamente, a gente possa ter esse coração quebrantado e contrito que Davi tinha, né, porque ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, que a gente possa ter isso diante do Senhor, um coração segundo o coração dele, né, em temor e tremor, e buscar dia após dia, né, se consagrar ao Senhor, não é, dedicar a nossa vida a Ele, não é, e buscar essa bênção para nós e para nossa casa, né, em nome de Jesus.